Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, bem-vindos para mais um episódio do Podtal, onde a gente conversa sobre o empreendedorismo da vida real. Eu trago aqui consultores, empresários, empreendedores que estão aí no dia a dia e trazem aí sua vivência, suas lutas e seus desafios, né? Eu brinco aqui que a gente traz mais a parte difícil do que o sucesso, do que a parte bonita. Então é disso que a gente vai conversar. Hoje eu recebo um irmão, um amigo, um colega Ederson, já passo a palavra a ele. Antes, vou fazer a abertura do livro da lei para iluminar aqui a nossa conversa. E eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva. Se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu vou manter ela aberta durante a nossa conversa e cada um de nós compõe, de alguma forma, com seu dom, com a sua especialidade, a nossa sociedade, o mundo profissional, né, o mundo de empresas, o mundo de negócios. E você tem uma qualidade, uma especificação profissional que ela é interessantíssima e que eu ainda não tive a oportunidade de trazer um convidado para falar sobre isso, que é o ramo imobiliário. O brasileiro ele cresce com o sonho da casa própria, né? Ele é ensinado a isso. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Bem-vindo e obrigado por ter aceitado. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todos que estão aí nos ouvindo, né, no nosso podcast. E é uma enorme satisfação estar podendo passar algumas informações, um pouquinho da nossa vivência aí, do que é empreendedorismo, do que é mercado imobiliário, falar aí dos nossos momentos desafiadores, que são muitos, né, Alessandro? Como nós estamos falando aí, né? Você abriu o livro da lei, que fala aí sobre todos os membros. Cada um de nós tem um fardo que você pode comportar, né? E nós, como empreendedores, levamos um fardo muito grande no Brasil, É né? verdade. É um fardo muito grande. E às vezes nós não temos a quem recorrer para poder conversar, porque realmente é desafiador. E eu sempre falo, quer realmente, abre um CNPJ, né? Abre um CNPJ e você vai saber como é ser realmente o empreendedor, né? Abra uma empresa. O empreendedor ele luta contra tudo, né? É curioso isso. Ah, é uma posição que, para quem está de fora, é vista com glamour, mas para quem está dentro vê que não é esse glamour todo, né? Ele é uma luta diária. É, exatamente. E sempre quando eu participo, eu sempre falo que nós, empresários, Alessandro, nós sempre temos aquele porém. É, a pessoa que está ali na esquina, que tem aquela padaria, a pessoa que tem aquela sua loja de roupa, ele não é o bilionário que sempre é falado, né? Nós estamos falando de 1% da população brasileira. É 1%. É. Então, se você não é bilionário, você não é inimigo, né? Porque sempre se coloca o empresário como mal e o seletista como bom, ou vice-versa, Ou a vítima, né? né? Ou a vítima. Mas você convive, quantos bilionários você convive no seu dia a dia, né? É esse 1% que eles nem CPF têm, eles nem andam na rua. É. Então, todos nós aqui somos todos irmãos, todos nós fazemos parte de um corpo só, né? Então, aquele 1% só tá lá no ponto, naquela pontinha. E se coloca-se toda uma amedrontação aqui embaixo, e as pessoas ficam aqui, né? Eu falo, é o dividir para ganhar, né? E aí se fica aí sempre nessa divisão, e quem ganha? É 1%. É.
É 1% de sempre. E todo o resto perde. Perde o CLT que precisa de um emprego, perde o empresário que é encarregado por pagar imposto, por pagar contribuição para tudo quanto é lado, né? É pesado. É pesado Margens que vão sumindo. exatamente. E aquele porém, como que você administra? Como que você vai administrar? Ou você faz, igual no meu caso, igual nós estamos falando. Hoje a nossa empresa é um ecossistema Pastry, né? Nós temos a Idear Imóveis aí há mais de 15 anos de mercado e tivemos a necessidade de verificar até onde que somente esse produto vai realmente me dar possibilidade de continuar crescendo. Porque hoje no Brasil, você pode ver que grandes empresas, elas diversificam o seu rol de produtos. Nós temos empresas hoje aí que trabalham desde o aço até o abatimento de frangos. Sim. Então, sim, você começa tendo que diversificar, porque é a necessidade que faz isso daí, com que nós façamos isso daí. Tanto é que nós estamos conversando aí nos bastidores, nós estamos indo com a Selic de 15%. É muito alto, É né? muito alto. E para quem está nos ouvindo, uma taxa de Selic de 15 é uma taxa que nós nunca vivemos na nossa vida. Vai ser algo nunca visto na história deste país, né? Como diz o bordão, que nós vamos ver uma taxa de juros igual essa daí. E isso impacta diretamente no ramo imobiliário, claro que sim, mas ele impacta em todo o Em resto. todo o Todo tipo de resto. financiamento que Todo tipo de precisa ser financiamento, realizado, né? exatamente. Porque começa-se a aumentar a taxa Selic justamente para poder controlar a inflação. Então, o que que acontece? Você que está em casa, você vai ser impedido de trocar o seu carro, você vai ser impedido de comprar a sua casa, você vai ter um monte de coisas que você não vai poder mais consumir. E quando começa esse desequilíbrio, ele pode vir começar a chegar àquela questão da inflação. Nós temos aí uma questão invisíveis que existe uma inflação. Existem produtos que, porque geralmente se passa uma média ali, né? Olha, a inflação é uma média, mas existem produtos que já triplicaram já de valor. Mas a gente só vê o quê? Somente aquela média. O Eu, 2024 fechou 4,68, se eu não me eu engano. tive vindo aqui, né? E aí a Marcele falou: ah, o arroz aqui tá barato, R$ 16. Eu falei, tá caro. Mas segundo ela, quanto que tava, Marcele, o arroz usualmente? 33, R$ 38. É muito, né? E agora nós E estamos é o falando. básico do brasileiro. E vamos lá, e o cafezinho, você tomar café hoje, gente, é aquele porém, até nós virou meme, né? Como que você vai pagar o seu imóvel com a entrada? O cara chega com 5, 6 pacotes de café, esse aqui é a minha entrada. Virou ouro. Então, assim, ó, a que ponto chegamos? Né? A gente tem uma onda das montadoras, né? As concessionárias baixando o preço, estendendo condição, né? É curioso isso, dando bonificação em usado. Não está vendendo, não está financiando. Não tá Você vai vendendo, não tá financiar um vendendo. veículo, tá 2, 3 vezes o valor do veículo, o valor financiado, né? Imóvel tá Exatamente. do mesmo jeito. Imóvel tá do mesmo jeito, mas aquele porém, né? Existe sempre um jeitinho aí de poder facilitar. Também eu sempre falo, e sempre existe uma luz no fim do túnel, né? Recentemente foi liberado uma linha de crédito aí, porque até então só Minha Casa Minha Vida, que era até 250 mil, e agora se liberou também o FGTS para poder financiar até 500 mil. Então deu uma aliviada. Um pequeno, tipo, é tipo um soprinho ali para poder realmente continuar. Mas é aí que tem uma coisa interessante para vocês. Por exemplo, a gente não vamos falar só de coisas negativas. Vamos falar do Vambora. positivo. Isso aí. Formas inteligíveis que você tem para poder manobrar. Recentemente, com essa necessidade de trazer a Pastry Oliveira Investimento para o nosso ecossistema, hoje você pode ter uma taxa de parcela de um imóvel que seria de uma conversão, exemplo, de 5 mil, você pagar 1.500. E aí você me pergunta como, Tatal? Interessantíssimo. Interessantíssimo. Já levantamos 4 mãos aqui. Já Todo mundo 4 mãos. interessado. Eu tive uma experiência que eu conversei com uma amiga, né?
E eu perguntei quanto que você está pagando a sua parcela de financiamento. Ela falou, Ederson, estou pagando R$ 18.000. Daí, parece que virou meme, né? Você pega o TikTok. Eu falei assim, eu posso mudar a sua parcela para R$ 8.000. Aí ela falou, nossa, você é milagroso. Eu falei, não sou milagroso. Isso daqui significa que você pode fazer o quê? Você pode fazer um consórcio. Você pode fazer um consórcio e esse consórcio você vai pagar somente uma taxa administrativa. Que você, esse consórcio vai lá, ele vai, a hora que você for contemplado, esse consórcio vai lá, amortiza o seu financiamento e você É, automaticamente vai ser convertida num consórcio. Você vai sair dessa parcela para 50%. Então, isso no dia a dia faz um isso impacto danado, né? totalmente, e são informações que nós vamos procurando, Alessandro, na medida que o ambiente fica mais desafiador. E aí é o momento que nós brincamos, nós empresários, que separa homens de meninos, né? Aí o verdadeiro empreendedor, o verdadeiro visionário, ele vai lá procurar situações mais positivas para trazer para os seus clientes. E é isso que a Passa Oliveira Investimentos, o ecossistema Passa, quer trazer para os nossos clientes. Exemplo, hoje nós estamos dando a possibilidade da pessoa que está nos ouvindo aí trabalhar com se reduzir de 10 a 15% na sua energia elétrica. Através do quê? Energias renováveis. Porque você hoje, igual a pessoa fala, você não compra energia da Energisa, tá? Primeira coisa que é até interessante para as pessoas, falar assim, a Energisa ela é apenas uma distribuidora de energia. Isso é verdade. E com essa ideia do mundo sustentável, é super o caminho, né? Exatamente. Então, assim, você tem a liberdade de procurar outros fornecedores que não seja a usina, por exemplo, a usina de Itaipu, você pode comprar a energia solar de uma empresa, de uma fazenda solar. Então, o que que acontece? São essas soluções que nós estamos trazendo para os nossos clientes para que eles possam, de forma planejada e organizada, de superar esses momentos de desafios e também já imputando já nesse momento também uma visão mais ecológica, uma visão mais sustentável. O consórcio é uma questão de você juntar, é uma assembleia de pessoas. São pessoas ombreado com outras pessoas que tem um fundo ali que vai somente administrar. Olha que coisa maravilhosa. Não é um banco, Sim. né? Porque hoje o banco ele pega o dinheiro do Alessandro, né? A irrisório, né? Valores irrisórios e presta para mim por 10%. 10%. Você pega um financiamento, você tem uma diferença aí, às vezes, de 3 vezes o valor do financiamento. Sim. Sendo que ele está trabalhando com dinheiro Que nem é dele. que nem é dele. E aí, no consórcio, o quê? Nós pegamos, colocamos, todos nós vamos colocar o nosso dinheiro nesse fundo e esse fundo vai sorteando. Então, são pessoas ali organizadas. E nesse caso, o quê? Ganha-se todo mundo. O consórcio tem um estigma, vamos chamar assim, um pré-conceito. Ah, e aí eu falo tanto por mim, eu utilizo o consórcio hoje para veículos, né? Sim. Ainda não utilizei para imóvel. Mas não tem comparação financiamento com Você consórcio. já viu? Para Mas é a começo. mesma coisa para imóvel, é a mesma coisa. Existe um paradigma de que é difícil acessar, principalmente quando a gente está falando de um consórcio de 600, 800, 1 milhão. Ah, como eu faço para dar o lance? Já que eu vou dar 200, 300, 400 mil de lance, eu vou para o financiamento. Paradigmas, preconceitos. São Como quebrar isso? com sabedoria. Né? Já vamos lá. Uma das partes aí que você colocou aí do trecho do nosso livro da lei é sabedoria. É você procurar um bom profissional, primeiramente, né? Existe muita picaretagem, tá, Alessandro? No Brasil, principalmente, né? Olha, Alessandro, era o seguinte: você vai pagar aqui a parcela do consórcio de R$ 500, você pode entrar com o seu nome com SPC e Serasa e tá tudo certo. Uhum. Não tá tudo certo, Ou garantia de né? contemplação, né? Não Vendem existe muito. garantia de contemplação, porque você tem que procurar profissionais. E outra coisa, não é todas as empresas que podem elas podem operar um consórcio.
Então você também tem que verificar qual a credibilidade disso daí, porque, vamos aqui, vou te passar aqui uma taxa administrativa de 10%. Você tem que dar uma recuada. Opa, será que tudo que reluz é ouro? Vamos verificar o que os profissionais da Pastro Oliveira Investimentos estão falando em relação a isso daqui. Qual é o consórcio que eu vou colocar? E uma coisa bastante interessante, hoje nós estamos trabalhando com o consórcio Caixa Econômica. E a pessoa que foi fazer o treinamento conosco, que é a imersão, e ela falou uma coisa bastante interessante. Ela falou assim, você lembra do Banco HSBC? Eu falei, lembro. Ele existe hoje? Não existe. Banco Bamerindos. Você lembra? É a poupança Bamerindos Uhum, até uhum, hoje já era. uhum. Banco Real, tchau. Banco Master, já era. Quais são os bancos que nós estamos desde Dom Pedro I aí, que foi Ah, Caixa Econômica, Banco do Brasil. é isso mesmo. Então, é credibilidade. Mas eu vou pagar uma taxa um pouco maior. Ótimo. Que bom que você vai pagar uma taxa um pouco maior, mas você vai ser entregue para você. Vai ser entregue para com qualidade. E isso que é o quê? É a sua finalidade que você procurou profissional. É aí que o nosso consumidor ele tem que procurar realmente a sabedoria, ver são marcas fortes que vão realmente entregar aquele produto no final. E hoje a Passa Oliveira Investimento ela já vem com esse know-how da Idear Imóveis já de 15 anos, mas o Ederson Passe que você fala já tem aí já seus 25 anos já de conhecimento da área, vivendo, eu desde aquele do menino da bicicleta que fazia cobrança, a pessoa que virou um gerente, que virou um administrativo, que depois virou um corretor de imóveis, virou empresário. Eu falo assim que eu sempre falo um pouco da minha trajetória. Eu já estive lá com os invisíveis. Eu já te senti a dor também de, de ter aquele sonho de chegar, tá morando na kitnet, você não ter um ambiente totalmente instável na sua vida. Então, assim, é isso que eu sempre falo, a questão da sensibilidade da pessoa que está te ofertando esse produto. Então, sempre você tem que procurar a credibilidade, Entregar a solução, né? entregar a solução, Eu né? queria dar uma pausa na nossa conversa de imobiliário e eu quero voltar nela porque interessa para todo mundo, né? Principalmente nesse momento de juros. Mas eu queria entender como é que Ederson se torna um especialista em imóveis. Por que você foi encaminhado para esse lado profissional? Eu queria entrar um pouquinho nessa história. Eu vou falar uma coisa para você. São coisas interessantes que depois, Alessandro, com o passar do tempo, nós vamos entender. Eu sou uma pessoa formado na Unemate, em geografia pela Unemate, então, um empresário que é professor, né? Que, Então, aliás, geografia, geografia, né? região, imóveis, tem alguma. Exatamente. Já tinha uma pegada Mas aí. aquele porém, o natural que eu estaria lá no Nilo Povas dando aula, né? Entendi. Então, cheguei eu aqui em Cuiabá, terminei a Unemate, cheguei aqui em Cuiabá, falei, agora eu vou dar aula, né? Vou dar aula. Eu fui até o Nilo Povas, de fato tinha um currículo até legal, porque é contagem de ponto para que você possa, quando você não é efetivo do Estado, você faz a contagem de ponto. É Uhum. que nada mais é que é o seu currículo, que você tem que ter lá várias especializações, vários cursos, eles vão fazer a contagem de ponto e quem tiver o melhor resultado é a pessoa que vai ficar com a vaga. E nesse dia, vindo para Cuiabá, eu cheguei e falei, nossa, a sua contagem de ponto tá perfeita. Mas eu tinha vindo de Cáceres somente com o meu atestado de conclusão do curso, não com o diploma. Então, poxa, mas já tá atestado de conclusão, quer dizer que eu concluí. Mas aí falou, olha, Ederson, é o seguinte, você não vai poder porque você não tem o diploma. Porque eu vim de mala e cuia sem passagem de volta. Sem passagem de volta. Eu só tive a oportunidade de trazer o atestado de conclusão. Falei, depois eu volto buscar o diploma. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho que ter uma colocação no mercado de trabalho. E até que um amigo meu falou assim, Ederson, tem uma vaga aqui
e é mercado imobiliário e você vai ter que trabalhar na saída de Chapado. Olha as duas opções. Ou lá perto do Poço Papito. Eu, Você não tinha eu experiência com o ramo. não, de forma alguma, Alessandro. Eu falei bem assim, meu Deus, eu moro aqui no São Carlos, calculei para você poder chegar lá na saída de Chapada, né? Na Só, saída de Chapada ali hoje, onde que são aqueles condomínios sim. ali, Mônaco, Uhum. Montenegro, San Marino. Só de combustível você tinha que vender Não, dois imóveis por que mês. combustível! Era ônibus mesmo. Não sei se era 327. Então, assim. E outra era a opção do Papito, né? Que também você pegava e Mais longe cortava. ainda. Mais longe ainda, hein? Nossa, eu falei assim, eu fiquei chocado, né? Falei, 23 anos, falei, poxa vida. Falei, eu acho que vou pensar mais um pouco. Aí, aquele porém, a necessidade faz o desafio. Eu falei assim, olha, é o seguinte, ele me chamou na segunda vez e falei, sabe o que é? Vou trabalhar e vou pegar. Eu vou falar uma coisa, foi o meu momento mais. Foi a necessidade que foi o meu momento mais feliz que eu me encontrei numa profissão que hoje abriu as portas para mim, da minha vida, da minha prosperidade. É, e até hoje estive com administrativo nessa empresa, que é a antiga Gold Farb Ginkgo, que entregou ali o San Marino, Montenegro, Lisboa, todo aquele complexo de condomínio, Uhum. e de sempre de forma muito justa com a empresa. Eu era o primeiro a chegar, eu era o antes de chegar, as pessoas achavam até estranho como que esse rapaz chega antes do trabalho e sai depois, né? E sempre assim, eu falo assim, sempre foi o meu modelo mental que eu trouxe desde quando eu vim do Paraná de trabalho realmente. É, faça aquilo que você for fazer, faça bem feito, né, Exatamente. Alessandro? Nós estamos falando que se abriu exatamente naquilo que é extremamente necessário que as pessoas compreendam. Exato. Faça tudo em perfeição. Aquilo que você for, cada membro do nosso corpo tem que ser perfeito. E cada profissão, se você é uma pessoa que trabalha na limpeza, faça a melhor limpeza da sua vida. Se você for a pessoa do cafezinho, faça o melhor café do mundo. Esteja feliz, esteja satisfeito. Alguém vai estar te notando. Cada um na sua Cada, função, né? cada um vai estar te notando. Não ache você porque você tem eu sou uma pessoa que eu só varro aqui, eu não tenho importância nenhuma. Saiba você que você tem uma importância muito Exatamente. grande na construção da nossa sociedade. E sempre alguém vai estar te olhando. Então, nesse momento que eu recebi esse desafio, comecei a trabalhar com administrativo e sempre fazendo o meu trabalho com muita maestria na parte administrativa. E sempre olhando aquele pessoal alvoroçado lá fora, mercado imobiliário, corretor, e, e bem no lançamento do Minha Casa Minha Vida, então tudo era Explodindo. explodindo. E aí eu falei, poxa vida, eu acho que eu daria bem com esse negócio aí, né? Mas Porque mesmo assim, fiquei lá naquele momento CLT. Uhum. Mas teve um dia que uma pessoa foi lá e colocou minha vaquinha no brejo, né? Falou, ó, toma a vaquinha e falou, Ederson, é o seguinte, tá tendo um corte na empresa aqui e você foi convidado a... Você teve a sorte de sair. Eu falei assim, eu até agradeço aquela pessoa, aquela pessoa que pegou aquela vaquinha, ó, mandou a vaquinha pro brejo e falou Se- assim, eu falei, e foi nesse momento, Alessandro, que foi uma das primeiras viradas de chave. Você sabe que acho que é a quarta ou quinta conversa que a gente tem aqui, no mesmo cenário. O empreendedorismo nascendo de um empurrão É por sempre. uma dispensa. É curioso Totalmente, isso, é né? totalmente curioso. É porque assim, você tem duas opções na vida. É, Se você acordou de manhã, você pode ficar o dia inteiro mal-humorado, o dia inteiro bem-humorado. A escolha é tua. E só que a colheita é sua também. é. A sua colheita é a sua também. Você foi mandado embora, você tem Exatamente. duas Falou, olha, opções. eu poderia ficar lá, olha, não, beleza. Eu falei pra assim, olha, é o seguinte, peguei, comprei uma moto, comprei o
meu notebook, tinha um seguro-desemprego ali, eu falei, olha, se tudo der errado, eu tenho 6 meses aqui para poder voltar. E até hoje, graças a Deus, né, não precisei voltar a ser CLT. E você já se lançou como corretor. Já me lancei como corretor, já peguei com até Yamaha aí pro BR, até hoje não saiu do meu nome, ela tá andando por aí. O corretor, independente se ele tem empresa, se ele tem CNPJ, independente, o modus operandi de um corretor, ele é um empreendedor nato, né? O que que é um empreendedor na minha visão, eh, no meu giro aí, na vivência? O empreendedor é aquele que sai sem salário, né? Ele não sabe quanto vai Exatamente. ganhar. Exatamente. Isso é um corretor, né? Isso é uma coisa interessante, Alessandro, você colocar isso daí, porque eu sempre, na nossa empresa, eu sempre tento mostrar esse outro mundo para as pessoas. O mundo do risco, ele é muito mais vantajoso. No momento que você tira aquela situação favorável e você vai por risco, você ganha muito mais. Mas o risco ele tem que ser extremamente bem administrado e você tem que estar altamente motivado e altamente disciplinado. Porque eu também tive Exato. momentos também que no começo, poxa, fiz várias vendas. Aí eu tava naquela disciplina que eu sempre fui disciplinado, mas teve um momento que, olha, eu posso dormir até mais tarde hoje, eu vou trabalhar só à tarde. Aí no outro dia, vou trabalhar só à tarde. Depois vou trabalhar só amanhã. A minha disciplina começou a descer. A Porque, médio prazo começa a dar exata, resultado negativo financeiro. exatamente, né? Porque o maior desafio do ser humano, para mim, hoje, que eu sempre percebo, é a liberdade. As pessoas têm dificuldade de trabalhar a sua liberdade. Exato. Porque se você pega e dá liberdade, fala, agora você tem a chave da sua vida. Faça o que você quiser. A pessoa fica Trava trava, porque elas têm uma necessidade de ter alguém que para fale, direcionar. faça isso, É. faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E aí, nesse momento de liberdade, que as pessoas começam a se travar. Então, assim, eu percebi que a minha liberdade também poderia ser a minha fraqueza. Então, eu falei assim, não, peraí, Ederson, volta novamente pro seu eixo, porque um, uma pessoa que é hoje autônoma, uma pessoa que é empresário, é todo mundo tem aquela visão só da plumas e paetês. Muito pelo contrário. Ontem eu saí 9 horas da empresa. Ontem era dia de quem? Do trabalhador. E eu falava assim, eu estava em alto estilo, comemorando da forma que deve-se comemorar, Trabalhando. trabalhando. E as pessoas não percebem, porque acham que a vida do empreendedor, de uma pessoa que é autônomo, é só pinga, foguete e festa. E muito pelo contrário, as pessoas às vezes têm jornadas. Eu conheço empresários que eles vão dormir 2, 3 horas da manhã. E eles têm, o compromisso deles é 7 horas. Porque se eles não produzirem, a empresa deles quebra. E o autônomo, ele não tem dia, não tem hora. E o Ele empreendedor, tem quando. somente a produção. É. E quando o empreendedor consegue entender que ele é o responsável não só por ele mais, mas talvez por duas, três, 10, 15 famílias que estão envolvidas naquele negócio, tem empreendedor que não compreende, que não assume essa responsabilidade. Mas a maioria que consegue compreender, de fato é isso mesmo. Bate insônia, bate insegurança, Com bate certeza. inquietação, desconforto, né? É, e Faz parte da função. e aí, Alessandro, a gente entra na outra situação. É, o empresário que se omite a viver a política, né? Porque ele fala, olha, eu não vou viver política, eu sou somente um empresário privado, para mim esse negócio de política não me interessa. E aí que você tem que começar a amadurecer politicamente também, porque nós somos animais políticos, né? Tem um grande amigo meu que falou assim, Ederson, ou você vive a política,
ou você é vítima da política. E aí você vê que nós, empresários, nós temos que se posicionar também politicamente. Ah, mas eu não gosto. Não é uma questão de gostar. E aí eu já começo a falar, já falo assim, é o Ederson versão Pastre, versão 2.0, que é Uhum. aquele porém. Você vai ter que estar nessa linha de frente, você vai ter que estar ali, porque pô, todas as políticas públicas também têm que passar pela visão de um empreendedor. Porque nós fazemos parte do todo. Claro. E como se o todo não está ali presente, vai ficar incompleto. Então, ainda você acaba vivendo politicamente. Ah, Ederson, você quer ser um deputado, quer ser um governador, quer ser um vereador? Não Independente, né? necessariamente, não Independente. necessariamente isso daí. Mas eu tenho que entender de política, eu tenho que viver a política para que eu possa compreender até como que funciona uma economia de forma geral. Perfeito. Como que você vai ter uma análise melhor? Por exemplo, como você vai falar sobre a taxa de juros? É político. Boa parte é de forma política que ela se resolve. É. A, a partir de 2026 começa a lançar as alterações da nova carga tributária. Para nós, enquanto empresários, é diretamente na última linha, que é o lucro, né? Interfere. Não tem como você falar, olha, isso não me interessa. Tudo bem, pode até não te interessar, mas você vai pagar por isso. Isso não está na sua escolha, né? É os 6% do simples, os 12% da tabela, o lucro presumido, o lucro real, aonde a sua empresa for se encaixando, você tem opção. Ou você começa a se envolver para ajudar a alterar isso, ou você desembolsa e paga e fica quietinho. O que não pode é ficar reclamando sem fazer nada, né? Exatamente. Eu concordo 100% com a sua linha de raciocínio. Então, e aí é aquele porém, eu vejo essa reforma tributária aí, ela foi a toque de caixa, não teve uma consulta, não teve uma participação efetiva de todos. Ela ela tende a ser fatiada e muito, tá? Hoje eu falo que é uma aberração tributária. Da forma que estava, não poderia realmente continuar, mas a forma que está sendo colocada não foi discutida. Ela não foi discutida a exaustão. Foi tudo feito a toque de caixa. É E verdade. tudo que é feito a toque de caixa, você vê as situações que estão. É, por exemplo, esses dias nós tivemos uma análise, claro que foge um pouquinho do contexto que nós estamos aqui falando, mas uma situação da Maria da Penha. A pessoa falou assim: olha, eu tô com medo daqui a pouco não ter que fazer uma lei do João da Penha. Por quê? Você coloca uma lei que ela entra em dissonância, ela começa ela não tem a finalidade mais dela. E voltamos também, vamos voltar a alguns anos, a uns 10 anos atrás, o dano moral. Quantas empresas faliram a história do dano moral? É, Porque virou uma indústria do dano moral. Olha exato. uma lei, olha uma lei, o que ela prejudicou pessoas. Hoje, um dano moral tem que realmente, de fato, ele ser comprovado, para que ele possa realmente, se pedia danos morais de 80, 90, 1 milhão, 2 milhões, e aí vinha de, como diz o Cuiabano, cacetada, A e rodo. aí, a rodo. Então, se houve-se uma exacerbação ali. É igual a questão é, que nós falamos trabalhista, aberrações. Na hora que se colocou, olha, você vai pagar aqui, as pessoas começaram a ficar um pouco mais conscientes. Por isso que eu falo, a vida é tudo aqui, um equilíbrio. Se você desequilibrar, alguém vai pagar esse preço. Então, se tem que haver uma harmonia e tem que se haver realmente uma discussão. E quando não há discussão, nós ficamos naquele porém, né? Todo mundo cai na vala comum e todo mundo sofre junto, né? É. É desconfortável reclamar e é desconfortável entrar para tentar mudar. Depende do desconfortável que você quer escolher, né? Exatamente, A, exatamente. o empresário,
quando a gente fala em pagamento de impostos, pagamento de encargos e tudo mais, ah, ele tem a opção de auxiliar nisso, né? É isso que você está dizendo, é entrar, pelo menos, para entender um pouco mais sobre a política, né? Exato. Eu até hoje eu falo assim que na nossa educação básica, médio, tudo, nós tínhamos que ter uma matéria chamada empreendedorismo. Eu lembro que no meu ensino, no ensino fundamental, nós falávamos de custo Brasil. Olhe, olha o custo Brasil. É. Então as pessoas não sabem o que que é um custo Brasil. Qual que é o custo que você tem? Nós pagamos os impostos até mais ou menos por janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até mais ou menos junho nós estamos pagando o imposto. Depois você começa a não pagar imposto. Com a nova reforma tributária, você vai chegar aí até setembro, outubro pagando imposto. E aí? É saudável isso? E ainda tem vertentes que também entram nesse custo Brasil, que faz as empresas não virem para cá ou se afastarem, que é aquilo que é intangível, né? Que aí entra um passivo trabalhista, que só Deus sabe quanto vai acontecer e por quê e quanto isso vai custar, né? A própria falta de interesse do trabalhador, né? É curioso, a gente vem de uma geração, agora essa, depois da nossa, é a geração A que tá Z, vindo mais né? nova, né? A geração Geração Z, Z, que geração tá Z cada dia mais é a difícil partir de se 90, colocar. é a partir de 97. São nascidos a partir de 97. É, Então, é uma geração totalmente enraizada à paixão. Eles são movidos à paixão. E quando você tá na paixão, você pega o currículo da paixão, é aquele porém. Quantas vezes você esteve lá apaixonado? Várias vezes. Então, eu entro aqui nessa empresa, não encontrei a paixão. Eu entro daqui cinco ou essa meses, paixão é eu, avassaladora ela é por 2, 3 avassaladora. Por semanas. 2, 3 semanas, daqui 5 meses é outra paixão. E você chega, as pessoas estão chegando aí nos seus 23 anos de idade com 6 empresas. E, e aí? Até onde que você vai achar que o problema é a empresa e não o problema não é você, É. né? E aí, aquele porém. Nós vamos chegar aí no ano de 2026, 2027, as coisas vão mudar novamente. Nós temos a primeira geração mais pobre, né? Que os pais, porque até então, né? Aquela sabedoria, né? Meu vô andava de mula, não sei o que, andava de carro. Agora os seus netos vão voltar a andar de mula Exatamente. novamente. Por quê? Perderam-se alguns valores, os valores não foram. E também há de se compreender também que a geração Z, ela nasceu de uma forma totalmente diferente. Ela nasceu de uma forma totalmente diferente, ela já nasceu conectada. Ela não viu aquele momento da Kodak, né? Ela não pegou uma Kodak, ela pegou uma máquina da datilografia. Ela não sabe o que é um Windows 95. Ela já foi direto já para os games já. É Nós um não, mundo nós mais fácil, é né? um mundo mais, só que é um mundo muito mais, é, j- muito, você não precisa pensar muito. Mastigado Tá muito demais. mastigadinho, tá muito facilzinho, né? Tá tranquilo, mas a hora que vir um momento desafiador, e aí? E aí nós falamos de separar os homens dos meninos. Quem vai estar mais preparado vai realmente estar mais preparado e essa pessoa tende a crescer. É. No final das contas, a, a sua história lá atrás, quando entrando no mundo do corretor de imóveis, no ramo imobiliário, ela, ela tem a ver, e aí isso vem ficando uma raiz daqueles que de fato estão consolidados no mercado, daqueles que de fato têm uma empresa consolidada, um caminho consolidado, a disciplina, né? A O comprometimento, disciplina. a disciplina é fazer o que tem que ser feito, né? Hoje em dia fala-se muito em motivação, né? Ok, vamos lá, vamos encher balão, vamos se abraçar, vamos gritar, vamos extravasar. É importante, vez ou outra, concordo.
não sou contra, apesar de ter o perfil 100% analista, eu não desmereço essa necessidade, ela precisa, é ser humano. Só que a disciplina ela é muito mais, né? Eu brinco que entre Messi e Cristiano Ronaldo, eu sou muito mais Cristiano Ronaldo. Eu sou muito mais o suor, a dedicação, né? Eu sou muito mais a insistência. É Exatamente. curioso isso. Sua história traz um pouco disso. O Usain Bolt é questão de segundos, milésimos de segundos, que vai definir se você vai ser o ganhador ou perdedor daquilo ali. O que que vai te diferenciar? É a disciplina. A disciplina sempre vence a motivação. Sempre. Não adianta você acordar, uhul, né? Maravilhoso dia, sol, né? Coraçãozinho, bacana. Se tu não levantar motivado e na disciplina das 6 horas da manhã até as 19 É. horas, na disciplina todos os dias, já era. E se Já não era. tiver motivado, vai sem motivação mesmo. Vai sem motivação Faz, mesmo. faz o que precisa, né? É, aquele, porém, é o melhor feito do que perfeito, mas sempre bem feito. E É. ponto final, e aqui estamos. Sextou, né? Eu falo assim, sempre as pessoas, eu sempre quando eu vejo as pessoas falando de sextou, né? Hoje nós estamos numa sexta-feira, né? Ai, nossa, sextou. Eu falei, putz, eu falo, meu Deus do céu, que mundo que essa pessoa tá, né? É uma comemoração da preguiça, né? É a comemoração da preguiça. Che- Como se realmente, se ela pega, se ela pegar de segunda a sexta, o que que ela produziu durante essa semana? Para ela poder estar comemorando o sextou. Hoje, Alessandro, nós tem estudos nos Estados Unidos de férias, até férias silenciosas. Além dos 30 dias que a pessoa tem, as férias silenciosas, em que os jovens, né, a geração Z, fala declaradamente que elas procrastinam no ambiente de trabalho, que elas ficam usando o smartphone para alguma coisa, usando as redes sociais, procrastinando de fato. Então, olha que ponto nós estamos chegando. E isso daí, depois você entra aí, pode entrar aí nas redes sociais, geração Z, férias silenciosas, já é um estudo mesmo que foi feito nos Estados Unidos, em que eles declaram realmente que estão nas férias silenciosas. É os E, comemoradores do sextou, né? E ainda, exatamente. para você, você quer o final de semana e ainda quer suas férias silenciosas. E aí, eu também, você acha que eu não me policio também? Porque já me falaram assim, olha, quem trabalha, o pessoal às vezes no mundo empresarial fala assim, quem trabalha sexta-feira depois do meio-dia não é um bom empresário. Você já ouviu isso daí? Claro. Várias vezes eu falo, olha, não é bem assim. Depende de onde que você quer chegar. Se o seu objetivo, se a sua meta foi batida até sexta-feira, felicidade para você, mas a minha meta não foi batida. Na onde que eu quero chegar é muito mais além daquilo que é a sua visão. E é Então uma não venha, meta. eu falo assim, vai medir você, se mede com a sua régua, não com a minha régua. Exato. Entendeu? E é aquele porém, até no mundo empresariado, tá, pessoal, existe também aqueles que querem também te puxar para baixo também. Assim como existe no CLT, né? Ou vamos fazer isso que não, para de dar o sangue, ninguém vai te perceber. Eu Sim. já tô aqui faz anos, entendeu? E não, isso daqui nunca mudou. E a pessoa está altamente motivada e depois ela volta a ser igual o Daniel Godry. Você já falou? Balão cheio e É o balão vazio. balão vazio e o bola murcha, né? É. E aí, de repente, aquela pessoa que ia mudar o mundo virou o cocô do cavalo bandido. E aí? Como que nós vamos mudar o mundo? Sem disciplina, sem motivação, sem todo o nosso corpo funcionando perfeitamente, sem que todos estejam fazendo toda a perfeição. O empresário, o empreendedor, ele precisa ser chefe dele mesmo. Aí eu vejo maior dificuldade, né? Porque se você trabalha para os outros, mesmo que você implante em você a sua autossabotagem das férias silenciosas, vamos colocar assim, eu sou CLT e tô ali procrastinando porque eu acho que eu tô tirando vantagem em cima da empresa do chefe.
você tá só se auto-sabotando, né? Totalmente. Eu, Por pessoal, mais. você sai dessa. Sai Isso dessa. daí, olha, eu falo, isso daí é uma depressão. Isso daí você tem que procurar um Psicólogo, psicanalista, um psiquiatra, psicólogo, precisa ser tratado. você poder se tratar para que você possa. Ou também libera a cadeira para quem realmente quer, né? Exato. Porque às vezes você está preenchendo um espaço de alguém que você está ceifando o sonho de alguém. É. Ceifando o sonho. E ainda que neste modelo, neste cenário, você tem alguém para mandar. Faz isso, faz aquilo. Então você é um executor, né? O empresário não tem ninguém para mandar, né? Não É tem. um problema. Até você se adaptar, até você se encaixar e se enxergar nesse perfil de que você precisa ter uma agenda. Eu tenho um caderno, uma agenda, e eu vou anotando todas as minhas atividades. E aí vou dando ok, eu vou dando X. Aquilo que foi X, eu viro a página e anoto na página seguinte. E aquilo me segue. Regina, minha esposa, ela briga, mas essa agenda sua não esvazia nunca, né? Não vai. Não esvazia. E quem que preenche essa agenda de um monte de atividade e depois eu fico igual um funcionário, querendo cumprir aquelas atividades? Quem preenche sou eu mesmo. É curioso isso, né? Vem da própria cabeça. E da onde que você tira as atividades que você tem para fazer? Porra, da necessidade da empresa, do podcast, Né, com da certeza, consultoria, sem dos clientes de sombra consultoria. de As dúvidas. necessidades do negócio vão trazendo, né? E Então, no final das contas, você tem que aprender a ser chefe de você mesmo. Porque você, por um acaso, você está ocupando uma posição de que não tem ninguém acima de você. Mas você não deixa de ser o funcionário da empresa, né? É curioso isso. para mim tá sendo desafiador, porque ontem eu me intitulei, que eu estava fazendo uns vídeos, né, para nossa empresa. Foi a primeira vez que eu me denominei CEO da minha empresa. Porque até então eu via, né, CEO é o CEO de mim mesmo. Eu falava, olha, É, parabéns, né? A pessoa chegou aí com a sua empresa há um ano já, né? Sou CEO, é o co-founder, não sei do que. famoso CEO de MEI, né? Na verdade, é a pessoa que queria uma validação, né? Ela quer É, uma validação, ela se intitula. Eu falei, senhora, foi difícil. Eu falei assim, eu acho que passado meus 20 anos aí, eu acho que eu já consigo colocar essa nomenclatura aqui. quantos funcionários? Hoje nós estamos com mais ou menos cerca de 40 profissionais. É. 40 profissionais. E E você ainda não se enxergava assim. eu não me enxergava ainda. Eu não me enxergava Curioso, porque né? eu precisava ainda galgar muitas coisas e ainda não me sinto totalmente satisfeito. Ainda não, muito pelo contrário. Estou. Eu falo assim que. é, Até a Marcele está aqui, ela não deixa de falar assim: eu comecei a viver agora. Eu comecei a viver exatamente agora. Hoje, realmente, eu me sinto dono de mim e altamente confiável naquilo que eu quero e daquilo que eu não quero. Que até então eu não tinha. Eu só tinha consciência, não tinha sensibilidade. Então, assim, a sabedoria, o conhecimento, ela vem com desafios, com dores, com amores. Ontem fiz o Dia do Trabalhador, nós estamos trazendo a V4 Company, que é essa empresa de tráfego pago do Brasil, e nós pegamos 4 horas e meia de alinhamento de uma reunião. Falei, começamos das 10, fomos até as 3h30. Falei, pede, pede aí uns hambúrguer aí, porque todo mundo vai comer hambúrguer agora. Porque enquanto não esvaziar toda a nossa pauta, ninguém sai dessa mesa. É até interessante até eu fiz até uma analogia do conclave, né? O conclave lá do posto Só na fica. hora que saiu a Enquanto decisão. não sair a fumaça, a fumacinha branca aqui, gente, não vai sair ninguém. E você sabe essa história do conclave, né? Uhum. Que o povo se revoltou, não se tinha o bispo de Roma, Ah, e não, aí essa eu não sei. porque conclave é o quê? É com chave, né? Certo. Então o povo se revoltou, peraí, tá aí 7 meses, vocês não decidiram nada, jogaram todos os cardeais para dentro do negócio, fecharam eles com chaves, né? Falei, enquanto vocês não decidirem quem vai ser o líder do negócio, vocês não vão sair.
E na hora que decidir, solta uma fumaça que a gente abre. Exatamente, exatamente. Então ontem eu fiz o meu conclave. Eu falei, olha, enquanto nós não decidimos tudo ao esmo, né? Porque às vezes você precisa dialogar ao esmo, né? As pessoas falam, se você é prolixo, você volta. Eu falei assim, não é que eu sou prolixo e você volta, é porque talvez você não consiga compreender uma vez. O ser humano, pra você poder ter ideia, são 21 dias, é 21 dias, não sei do que, é 21 dias, para que você possa ter um novo hábito, é 21 dias. Para que você possa ter um conhecimento, são 6 repetições no mínimo. Para que a pessoa possa assimilar. Anterior a isso daí, ela não consegue assimilar. Não é, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas entre saber e achar, eu prefiro, vamos lá nos 6 dias mesmo. Vamos repetir seis vezes essa atividade para que você realmente possa fixar. Uhum. Né? Isso se chama-se também sensibilidade. Não é pegar e jogar a pessoa lá, ó, pega e faz aí, né? Porque nós fomos assim, né? Nós fomos ensinados, tá? Tentativa e erro, né? Pessoal aí que tá nos ouvindo, o pessoal mais jovem, a nossa época, pega e faz aí. Mas como que é? Se vira, né? Se vira nos 30, né? Então, nós fomos educados dessa forma. Hoje não. Hoje nós já temos método, né? Tá aqui o Alessandro aí que trabalha aí com o Ferramentas. Sebrae, É. com vários tipos de mentoria que ensina hoje o empresário a ser um pouquinho mais maleável. Só que hoje já está vindo uma corrente também, Alessandro, já de líderes fracos também. Geração, né? Uma geração de líderes também que já começaram a ser líderes fracos, cuja equipe não segue aquela pessoa. Então, assim, e aí? E esse turbilhão de informações, como que nós vamos lidar a partir de agora? Eu falo assim, eu quero ser um velho feliz e atualizado. Não quero ser aquele velho, lá vem Reclamão. ele, reclamão. Desde na minha época era assim. Olha, não quero ser esse velhinho. Eu quero ser. Se tiver que mexer com o robô, nós vamos trabalhar com o robô. Se tiver que trabalhar com inteligência artificial, ontem mesmo eu estava falando com a inteligência artificial com o chat GPT. Eu falei, mas que coisa conversa. E incrível Uma que discussão calorosa. não, e a chat GPT trocou de um homem para uma mulher. E a chat GPT, sabe o que ela falava pra mim? Ah, essa pergunta de novo? Eu falei, que é isso? A chat GPT tá preguiçosa que eu estou perguntando pra ela e ela já tá me respondendo. Indisciplinada. Não, está indisciplinada. E ela falava comigo, se você já viu essa daí já? Que coisa medonha. Eu falei, gente, ó, já colocaram já na versão louca, já. Na versão preguiça. A chat Com GPT transtorno com psicológico. transtorno. Ela, e aí? Eu falei, e aí nada. Eu falei, você faz o favor de me explicar corretamente o que eu lhe pedi. Que, Então, assim, aliás, viva a tecnologia, né? são facilidades que vêm e que acabam contribuindo para esse problema geracional que a gente comentou aqui, né? É claro, imagine nós. Você mencionou aí que a gente foi forjado a fogo, né? É claro, imagine nós na nossa formação há 10, 15 anos atrás, se tivesse as facilidades que o jovem tem hoje, que a geração Z tem hoje, provavelmente seríamos iguais ou pior. É, não dá para culpar, né? Porque de fato tá muito fácil mesmo, né? Hoje, nas consultorias, eu tenho certeza que no seu dia a dia, trabalhos de finalização, por exemplo, padronização de um relatório, enfim, trabalho de finalização e não de pensamento, raciocínio. Isso não. Isso ainda depende muito e vai depender da minha visão do profissional, do know-how, né? Mas trabalho de finalização, por exemplo, formatação de um relatório e tudo mais, claro, vai pro chat GPT, para de perder tempo, né? Usa a ferramenta a seu favor, né? Mas tudo, mesmo com o chat GPT, você tem que ter sabedoria.
Porque ontem o chat GPT, gente, ele falou para mim que a taxa de juros é 13,25. Eu falei, ô, a senhora está errada. Ela de novo, falei, ei, você não é uma inteligência artificial, a sua inteligência está bem artificial mesmo. Você não está nem atualizada. É 14,25. 25. Eu lembrei até de uma pessoa lá, não mude isso daqui. Por exemplo, É, assim, lá vai o velho rabugento, né? Acho exato. que com a chat GPT. Mas isso é verdade, tá, Marcelo? Não é uma mentira. Eu falei, se alguém há 15 anos atrás ouvisse esse podcast, desde falando isso daqui, falava assim, ó, isso daí é o Jetson, né? É, É o Jetson, mas isso é uma verdade. discutindo e perdendo para uma inteligência artificial, É, né? mas eu não perdi, não. Ah, mas ela nem ela vai ter que dobrar a inteligência dela para poder ver. Porque eu falei, ó, peraí, a taxa do Copom tá falando que é 14,25, a senhora tá me falando aí que é 13,25. Por isso que você tem que ter a sabedoria de compreender aquilo que você tá falando, porque senão você pode jogar uma informação ao léu aí, e É. aí? E aí, se E tiver olha só a uma. responsabilidade em relação a isso Exato. daí. Nós estamos tendo aí algumas decisões de juízes que são feitas pelo chat GPT. Olha a responsabilidade. Jogar lá uma decisão e aí? Faz a decisão, você tá decidindo a vida de uma pessoa. Exato. Esses dias saiu um meme, viralizou um vídeo, né? Do médico em atendimento no chat GPT, né? Eu disse aqui, para uma finalização, para uma formatação, vambora. Mas sabe-se lá se é para isso que ele estava usando, né? Mas aquele porém é sempre aspirina, né? Aquela azitromicina. Virose. Até eu sei já No final é o que que virose. você tem. O que que você tem? Por exemplo, você tá com tosse, né? É, Vai tomar uma azitromicina. é Pronto. isso. Já resolve o problema da pessoa. No final toma bezetacil. Se não der É o certo. chat GPT. Exato. Vai estar todo mundo tomando o quê? Bezetacil. E dá-lhe bezetacil no povo. E, a, e, A, a- e essa bezetacil dói, hein? a gente comentou sobre a taxa de juro, né? Que até o chat GPT se confunde. Ela interfere sim no financiamento de um veículo, interfere sim no financiamento de um Poxa imóvel, vida, muito. e ele interfere em qualquer outro bem de consumo. Imagine que o micro, pequeno empresário, é o mercadinho da esquina, está pagando um Pronamp. Ele pegou um Pronamp há 2 anos atrás e está pagando ainda metade desse financiamento, empréstimo. Pegou lá, sei lá, Caixa Econômica, o banco que ele quis. Esse Pronamp, quando ele pegou há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, ele era 6%, mas ele. Ou seja, ele variava ali 12 total, 14 total. Hoje ele pega os 15 mais 6, né? Quer dizer, aquilo que ele tirava mensalmente para pagar a parcela, ele já está tendo que tirar quase o dobro. Ou uns 30, 40% a mais. Aonde que ele vai tirar isso? Da onde que ele vai tirar? Só me procurar, Passa Oliveira Investimentos, eu vou te dar a solução para Olha você. aí. Eu já vou te tirar, eu não vou tirar você do nome do SPC Serasa, não, mas nós vamos trazer o quê? Nós vamos fazer uma consultoria. É isso que é interessante, é você verificar como que você pode substituir algumas coisas que você fez no passado para outras soluções que nos foram dadas agora. É aí que você utiliza o quê? Uma engenharia e os bons profissionais para poder perceber. E você é uma pessoa, por exemplo, um desses tipos de profissional que trabalha nesse tipo de planejamento. Procurar o profissional e falar assim, ó, preciso de um planejamento financeiro para minha empresa. É. E até hoje a minha preocupação, através da Passa Oliveira Investimentos, é justamente uma conversa. Qual é a dor que você tem? E eu vou te oferecer qual é o remédio para isso daí. De forma o quê? De forma profissional e também disciplinada e organizada. Porque também não adianta, igual você está falando, né? O médico que estava no chat GPT dando a receita para a pessoa. Não, nós vamos o quê? Nós vamos verificar, vamos fazer uma escutativa, né? De ouvir realmente a pessoa na essência, saber qual é a dor dela e nós vamos encontrar soluções para a vida dela. É, perfeito. Muitas vezes a solução é um alongamento de prazo, é Isso. refazer esse endividamento, né?
Precisa se Ou encaixar. abrir mão de algum custo do qual você não precisa, né? Tem muitas coisas aí que você vai, principalmente a tecnologia, né? Nós estamos falando de tecnologia, tem muitas coisas que você não precisa mais utilizar, né? Tem um termo. E você pode substituir por outras ferramentas. Tem ferramentas caríssimas que você pode substituir por uma ferramenta que às vezes é até gratuita. É, Tem a minha colaboradora estava falando que ela a- como que ela aprendeu a fazer essa parte de artes, né? Ela disse que ela trabalhava com açaí e ela pediu que fizesse um cardápio para ela. Lá tava o copinho, 200 ml, tanto. Ela ficou totalmente insatisfeita com a a, arte. com a arte. E aí ela falou assim, olha, fiquei insatisfeita, fui lá no YouTube, fiquei um dia inteiro aprendendo o Canva e peguei e eu mesmo fiz. Então, assim, nós, empresários, aquele que realmente fala, olha, tem que achar uma solução para que eu possa ter algo que possa melhorar a minha vida, ou que eu possa cortar. Por exemplo, tem muitas coisas que você pode fazer, você mesmo pode fazer a partir de agora. Soluções, tem gente que não precisa ter carro. Hoje você necessariamente, Alessandro, você não precisa ter um carro. Você pode estar de Uber tranquilamente. Você vai, você vai deixar de pagar um seguro. Olha, ó, um seguro aí que às vezes é até 1.800, 1.900. Você vai deixar de pagar uma multa, IPVA. IPVA. Por isso, assim, que nós, quando a gente acaba começando a pensar melhor nas coisas de forma mais estratégica, a gente vai vendo que tem muitas coisas que você não precisa. É. Eram necessidades que foram colocadas na sua própria mente por você mesmo. Tem um termo que a gente usa na consultoria financeira, e aí empresarial ou familiar, independente, que é a higienização financeira, né? É você olhar o cartão de crédito e começar a entender tudo que é assinatura. Você vai ver que tem metade ali que você não usa, né? Você assina Telecine, Amazon Prime, Netflix, YouTube Premium. Peraí, qual que você usa, né? Você precisa de tudo isso? No final dá um valor ali que você está jogando fora. É aquela história, né? Não vou falar o nome da academia, né? Mas tem uma vermelha e tem uma azul. Como que elas ganham dinheiro? É justamente com aqueles que estão pagando os R$ 90 e fala, não, só tá pagando só R$ 90 aqui. Mas se todas as pessoas que paga essas duas academias, entrar dentro dessas academias, explodir a academia. Não tem Elas não iriam. espaço. Mas é justamente essa pessoa que é negligente que tá lá, não, é somente R$ 90. Ela ganha no efeito placebo. Exato, exato. E aí vai aquele porém, meia dúzia vai lá realmente de fato utiliza. É. E aí, como você tá lá no seu cartão, tá lá debitando, é só R$ 80, mas que soma lá com o EIPO, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você chega na fatura e fala, meu Deus. A pessoa usa, volta a nossa conversa, que é a disciplina, né? A pessoa usa a assinatura da academia para um efeito placebo psicológico para dizer, estou pagando. É. Vai um, dois, três vezes no mês e Não, na nem. cabeça Tem dela, gente que não vai, não vai. Sabe como que eu aprendi a ter disciplina? Eu peguei e paguei uma academia um pouquinho com valor um pouco mais elevado. Eu aprendi, falei assim, agora, poxa vida, eu tô pagando um pouquinho mais, um valor mais elevado nessa academia, nessa daqui eu vou ter que ir. Porque senão eu vou é, beber a água dela, eu vou utilizar o banheiro, eu vou utilizar tudo. Por quê? Foi a única forma psicológica de perceber que eu estava. E nisso daí eu ganhei, né? Eu falo assim, de vez em quando o pessoal fala assim, Alisson, como que você tem uma sacada? Eu falei, olha, não sei. Só sei que é assim. isso é empreendedorismo. Isso é É você empreendedorismo. se forçar a alguma coisa, né? E, Sabendo que aquilo vai ser bom para você, que a longo, médio prazo vai te trazer resultado. Isso é não, empreendedorismo. Pagar o preço. e a virada de chave, né? Foi o momento da minha saúde que a minha pressão foi lá em cima. Tive um aumento de pressão. Falei, putz, e agora? Ou eu vou pra academia ou eu morro. Ou eu vou ficar dependente
daquele remédio do Losartana lá. Falei, então, Losartana, muito obrigado, menos um cliente para você, tá? E, E, e no, e muito mais saúde para mim. no final das contas, a relação física e empresarial, elas estão intimamente ligadas, né? Totalmente, totalmente. É mente, corpo, tudo tem que estar são. Perfeito. É, porque assim, nós temos que estar em extrema harmonia. Se você chega no seu cliente, você está desalinhado, desarrumado, você não está esteticamente bem, não falo ninguém com uma questão aí de, que beleza. Não, mas você tem que estar respirando saúde. Você tem que demonstrar para aquela pessoa que você está com saúde. Porque senão aquela pessoa não vai fazer negócio contigo, não. No inconsciente dela, ela fala assim, se essa pessoa aí, ela se trata a si próprio dessa forma, será que ela vai cuidar do meu patrimônio? A pessoa vai, se- a pessoa, quem é muito consciente, quem tem uma mente muito analítica, ela vai se fazer essa pergunta. Mas será que... E realmente, de fato, faz sentido para quem está ouvindo? Não sei se sim ou se não, mas para mim faz totalmente sentido. E às vezes essa pergunta ela é até inconsciente, né? Mas existe. É, nós somos 5% de consciência e 95% de. Aliás, 5% é consciência e 95% de subconsciente. Então, vocês estão falando aqui, eu estou falando com vocês, eu estou falando somente com 5% de você. 95% do que eu estou falando com você, está tudo no seu subconsciente. Como fazer isso? É, E faz sentido. essas é as situações, é você se permitir fazer um curso de programação neurolinguística, é você saber o que que é hoje que é o neuromarketing, o que que é uma neurovendas. Que no final das contas tem a ver com todos os profissionais. Precisa aprender a se vender, né? Independente do Totalmente, ramo ou segmento. totalmente. Independentemente, nós nos vendemos todo momento, a todo Você momento. comentou na nossa conversa sobre o ecossistema, né? Já partindo pro final do nosso bate-papo, eu queria que você mencionasse o que é o ecossistema hoje que você está inserido. Olha que maravilha, boa pergunta. Ecossistema hoje, nós temos a nomenclatura ecossistema PASTRE. Por que um ecossistema? Tem empresas que são realmente do nosso grupo e tem empresas que não são. Exemplo, a Caixa Econômica está dentro do meu ecossistema. Ederson, você é dono da Caixa Econômica? Não sou, mas nós temos ela como parceira. Nós temos dentro do nosso ecossistema a consultora Fórmula, do qual é uma parceira nossa que faz casas para você compra o seu terreno, nós vamos construir a sua casa. É um parceiro que trabalha conosco. Nós temos o grupo Raizen, que vai fornecer a energia para você. Aí nós temos a Ideal Imóveis, que vende o imóvel para você. Então, mas são tudo. Daí nós temos a V4 Company, que é a empresa de tráfego pago. Então, sim, são todas as empresas que todas, se você for verificar, todas trocam energia. São todas empresas complementares uma à outra. Então, hoje é isso que chama-se ecossistema. E que vem a ser hoje um nome mais bonito aos ouvidos, que vem se chamar grandes parcerias. Sim, Por exemplo, amanhã o Alessandro pode entrar no meu ecossistema. Através de quê? Através disso, através disso. Se fazer sentido, bem-vindo ao nosso ecossistema. É assim que funciona. Então, essa nomenclatura é uma nomenclatura totalmente nova e que as empresas já estão aderindo. Mas antigamente elas utilizavam grupo tal, perfeito. né? Grupo tal. Então, para que você possa ser um grupo, necessariamente você tem que ser dono daquela empresa. Hoje, um ecossistema, você vai fazer empresas que trocam energias entre elas ali. E aí você consegue preços melhores, mais vantagem para os seus clientes, e é assim que nós denominamos a nossa empresa como ecossistema Pastre. No caso da V4 Company, dentro do seu ecossistema, ele é voltado também para o imobiliário. Totalmente hoje, nós estamos no podcast, você está aqui, você está na internet, né? Nós podemos subir aí, né, o podcast do Tatal, né? Para ele vai já estar na plataforma. Nós podemos simplesmente fazer um tráfego pago. Muitas pessoas vão verificar o seu podcast. Isso chama-se o quê? Tráfego pago.
E o que? Essa empresa de tráfego pago, ela vai trazer o que é de mais moderno a nível nacional e internacional para que você possa ter o quê? Vendas, resultado, e resultados totalmente efetivos. Então, nós trouxemos essa empresa, Tráfego Pago, que é uma empresa que vai colaborar. E diga-se, eu acho que é a terceira do estado de Mato Grosso. Nós pretendemos aí ser a maior empresa de tráfego pago do estado do Mato Grosso aí nos próximos 6 meses. Beleza. A V4 hoje, ela é a maior do Brasil em termos Ela de hoje tráfego, é né? a maior do Brasil, mas nós queremos que a nossa franquia seja a maior do estado do Mato Grosso. E também, Perfeito. e sabe que uma coisa interessante, Tatal, que as empresas que nós estamos trabalhando já são empresas que você não obrigatoriamente você vai estar somente no Mato Grosso. Nós, por exemplo, através da V4 Company, eu posso atender o cliente que está lá no Rio Grande do Sul, eu posso atender o cliente de São Paulo, eu posso do Amazonas. A tecnologia ela está trazendo essa facilidade. Você não precisa necessariamente estar no lugar físico. Vou ter que estar em Manaus para que eu possa atender os clientes do Amazonas. Perfeito. Então, sim, eu falo assim, eu falo assim, eu estou extasiado em relação a tudo que eu estou vivendo, a essa mudança tecnológica, né? E que não abrir a sua mente aí vai ficar para trás, né? Igual eu falei, quero ser o velhinho tecnológico. É, eu depois do acidente é capaz do robô estar no corpo, Totalmente, já está, assim, ser uma parte dele, por que não? Alessandro, eu vou falar uma coisa, existe um delay tecnológico, tá? Um exemplo muito interessante que é o Google Earth. Quem já entrou no Google Earth, tá? É uma ferramenta maravilhosa que você vai encontrar sua casa lá no Google Earth. Mas essa tecnologia, ela já estava disponível já na Segunda Guerra Mundial. Depois, passados-se alguns anos, eles liberam o Google Earth para a gente poder ver. Então, assim, existe hoje já. O mundo já é robótico. O mundo já é robótico. Aquela coisa que, do filme lá, já é uma verdade. Mas só que eles não liberam de forma deliberada. Eles vão. É tudo parceladinho. Tudo parcela. Realmente pra você poder pagar as parcelas dele, de todo mundo mesmo, né? Daí você É, vai ter que. Toda vez você tem que fazer essa nova aquisição. É igual o telefone, né? O iPhone. É uma maravilha. É toda vez só troca uma telinha, um negocinho e dá-lhe R$ 3.000 em você de novo. e, Eu troco a telinha novamente, mais R$ 3.000 de novo. e no final das contas, até pra gente, pessoas comuns, né? é, ter esse tempo de adaptação para as novas tecnologias, né? É importante também, né? Porque senão é uma enxurrada de novidade que a gente acaba nem implantando. Eu falo assim, manda logo essa enxurrada de uma vez só, que a gente paga só de uma vez só, porque olha, eu tô. eu Faz já quero, sentido. eu já quero. Me disseram esses dias, falaram assim, Ederson, você sabia que lá no Vila Jardim já tem uma robô que tá limpando a casa de fulano? Falei, gente, deve que. Essa daí não passou na alfândega, não. Foi direto pra casa dessa pessoa. Vai falar assim: olha, mas por favor, me traga vídeos que eu quero ver essa robô aí. Quem não quer, né? Então, são os mistérios aí do mundo tecnológico aí, É. né? E eu vou falar uma coisa, eu tô na caça das informações. Eu falo assim, eu não posso passar maiores informações, porque olha, o mundo está surpreendente. Tanto é que você acompanha minhas redes sociais, eu tive a possibilidade da nossa empresa sediar um segundo encontro de inteligência artificial eleitoral maior do estado de Mato Grosso. E eu vou falar uma coisa, nós nos conectamos com pessoas que nos apresentaram tecnologias surreais. Eu só falo assim uma coisa, eu só utilizo a palavra surreal, que você não acredita, mas já existe. Então, você pode estar aí falando com o robô e você não sabe. Que venham essas novas tecnologias, né? Que pelo menos E que a fale, gente se né? adapte. Fale, olha, eu sou tecnologia, né? Não venha, né, de uma forma tão artificial.
aí nos invadir, né? Então, assim, isso já entra aí nessa parte daí, vamos já dar uma devagada nas fake news, né? Robôs que fazem fake news, Golpes, s- né? Tem soltam bastante. fake news, 1.000 fake news por segundo. Versões, por exemplo, pega a minha versão aqui do podcast e joga milhares de versões totalmente diferentes. Eu mesmo, eu, Ederson mesmo, falando da mesma forma que eu tô falando para você, de forma totalmente diferente. O que que vai ser verdade? E o que que vai ser mentira? Não sei. É Então, bem-vindo É o aí. risco da É tecnologia. o risco da tecnologia, né? Meu irmão, queria te agradecer. É uma conversa extremamente produtiva, né? Todas as conversas que a gente tem aqui no podcast, eu procuro sempre buscar é, crescimento através da informação, do conhecimento que a gente acaba colhendo dos nossos convidados. E hoje eu tenho certeza que eu colhi muito conhecimento. Queria te agradecer por isso. E não diz, eu sempre fecho sempre as minhas participações com aquela velha frase, né? Que é de um filósofo, Demócrito de Abdera, que você entrou no rio, o rio não é o mesmo e nem você é o mesmo. Então, toda vez que você tiver uma experiência de sabedoria, de sentar e se comunicar, você vai modificar. Você não é o mesmo. Tanto é que o nosso corpo, ele se renova a cada ano. Uma versão sua é entregue novamente a cada ano. Então, sempre se permita, né, a ter novas experiências, a ter novos conhecimentos. Isso vai te trazer bastante informações. Isso vai te trazer, fazer com que você seja um ser humano melhor. E eu que te agradeço o grande convite aí. Eu sei que foi uma enxurrada de informações aí, né? Nós entramos aí desde a política até a parte financeira, a parte de inteligência artificial, mas essa é a vida do empresário. Nós somos uma enciclopédia de tudo. É verdade. A função, a descrição de cargo, ela é ampla demais, né? A Totalmente. descrição de cargo do empresário, ela é muito ampla. É. Você precisa... esses dias eu conversei com uma empresária, uma pequena empresária, uma MEI, e eu instruindo ela que ela precisa ir para o mundo online, que ela precisa começar a se colocar ali, né, para vender pão de queijo. Ela vende. Oxe. Eu falei, filma o pão de queijo, filma assando, filma a preparação, as pessoas gostam disso, a receita, né? E ela dizendo, pô, quando eu abri empresa, eu queria ser só empresário, não sabia que eu tinha que Ah, ser não. atriz. Bem-vinda. Faz parte da Bem-vinda. função. Ontem, segunda-feira mesmo, eu gravei 4 vídeos. Ah, 4 vídeos. E eu vou te falar uma coisa. E a minha meta é pegar um dia, fazer 10 vídeos no dia. Virei ator. pronto, Pronto, nós faz somos. parte da Não, função. faz parte do show. Faz parte do show. Bem-vinda, a meia aí do pão de queijo. Você vai virar uma atriz. É. E é isso aí. Simples e fácil. Ou não entra pro show. Obrigado. A, Imagina, eu que agradeço. a próxima, com certeza, a gente vai marcar. Tem mais assuntos. Com certeza. Vamos. É só você fatiar, falar, Ederson, do que nós vamos falar hoje, que Fechado. nós vamos aí falar, discorrer, né, de vários assuntos aí. Com certeza, ser um parceiro grande aqui, sempre estar aqui no podcast aqui, participando, ou seja, como convidado, ou também até como ouvinte aí, tá? Muito obrigado. Eu Para que agradeço. vocês que acompanharam mais um episódio, muito obrigado e até a próxima.